از نفس باران، نور رخت دارد جلوه بی پایان. بسم الله الرحمن الرحim. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do universo. Que a paz esteja com todos os profetas e os seus seguidores verdadeiros. Estamos no santuário abençoado do Imam Rida alayhi salam, filho da Fátima Zahra. Meus amados que estão assistindo esse programa, eu vou rezar especial por vocês nesse santuário, nessas noites da calamidade, nessas noites da tristeza, nessas noites da martírio da Fátima Zahra, Senhora das mulheres dos mundos. A gente está falando sobre a posição elevada da Fátima Zahra diante de Deus. Nenhum outro dito, nosso profeta disse sobre a Fátima Zahra assim: Inna Allah yaqdibu li qadabi Fátima wa yarda li ridaha. O Deus Todo-Poderoso se ira quando Fátima se ira e se agrada quando a Fátima agrada. De acordo, esse dito nobre, o satisfeito de Deus depende da satisfação da Fátima, filha estimada do profeta, o Imam Hussein, filho abençoado da Fátima Zahra, naquela situação dificilmente em Karbala. O que ele disse? Ele falou: Ilahi ridan biridahik. Meu Deus, eu sou satisfeito da sua satisfação. Não existe além de você. Você é meu ajudante. O que ensinou a profeta? O que ensinou o Imam Hussein? Assim, que educou ele, o Fátima Zahra? Meus queridos estimados, dono desse santuário, o apelido dele é Rida. Aquele que tenha satisfeito especial com seus seguidores. Por favor, reza para nós. Por favor, reza a Deus. Peça a Deus para que conceda a nós também satisfação na nossa vida. Se Deus quiser um pouco falar mais sobre a questão da satisfação na vida da Fátima Zahra, se Deus quiser, essa parte estamos com meu querido estimado Sheikh Mahdi Elahi. Ele vai falar sobre a questão da educação filhos no estilo da vida da Fátima Zahra. Vamos assistir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum a todos, irmãos queridos que estão assistindo esse vídeo. Eu gostaria de agradecer ao meu querido irmão, Sheikh Mohsen Mahdian, que me deu essa oportunidade. Irmãos queridos, estamos espiritualmente no santuário glorioso, abençoado do Imam Rida alayhi salam. Que a paz de Deus esteja com esse grandioso homem, esse grandioso imã da comunidade muçulmana. Tudo bem.
Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância de educação no Islã. Em primeiro lugar, gostaria de falar sobre um versículo onde o profeta Abraão pede a Deus: Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Deus envia para o povo um mensageiro, yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma, para que ele recita ao povo os versículos, para que ensina a eles o livro e a sabedoria, e depois fala wa yuzakkihim, para que este homem enviado por você purifique o povo. Daí, este versículo nos mostra a importância da educação, da formação, né? Temos uma palavra do Imam Khomeini que eu traduzi, eu vou ler, também vai destacar para nós a importância da educação, né, na religião islâmica. Imam Khomeini fala: toda reforma começa pelo próprio ser humano. Sem cultivar e aperfeiçoar a si mesmo, não se pode educar os outros. Por isso, a formação moral e o caráter vêm antes do conhecimento. Que sozinho não basta. Conhecimento sozinho não basta. E pode até ser prejudicial. Conhecimento tem que ser acompanhado pela educação. Se não tiver educação, se não tiver uma pessoa educada, tendo bastante conhecimento, isso não vai servir a ele. Até mesmo, segundo o Imam Khomeini, pode prejudicar ele, pode prejudicar a sociedade, aquele que tem conhecimento, mas não é educado, né? Aquele que tem conhecimento, mas não merece essa sabedoria. Tudo bem. Hoje a gente quer falar sobre o método da educação que Fátima Zahra ofereceu para seus filhos, para sua família, para sua família. Vamos conhecer, né? Temos um trecho da história da Sayyida Zahra, que estamos nos dias do martírio dessa grandiosa senhora, né? Nossa condolência para toda a comunidade muçulmana. Sayyida Zahra falou para seu filho mais velho, Imam al-Hassan: vá à mesquita. Olha como ela queria educar seus filhos, como ela queria formar seus filhos. Fala para ele: vá à mesquita, aprende o que seu avô, profeta Muhammad, fala para o povo, escuta bem, e depois venha e conte para mim. O assunto da minha fala é isso. Como precisamos educar nossos filhos? Simplesmente pegando o método de Sayyida Zahra. Isso, colocando nossos filhos no processo de aprendizagem espiritual, no processo de desenvolvimento espiritual. Isso que é importante. Hoje em dia, infelizmente, nossas famílias deixam seus filhos na aula de música, na aula de dança, na aula de língua inglesa, um monte de coisas. Mas nem pensam que, além dessas coisas materiais, às vezes benéficas, às vezes não benéficas, né? O seu filho precisa da espiritualidade, precisa saber como conectar com Deus. E Fátima Zahra fez isso para que justamente seus filhos aprendam, né? Tem uma coisa muito interessante que a gente vê nas cenas dos filmes, né? Uma noite, o pai chama seu filho, ou até mesmo acontece na manhã, né? Chama seu filho, eles vão tomar um café, um chá, né? E o pai explica para seu filho um segredo da vida, deixa uma lição. E o filme conta para nós que, olha, aquela cena mudou toda a vida dele. Aquela lição mudou toda a vida dele. A gente pensa assim, a gente calcula na nossa vida assim. A gente acha que nós precisamos aconselhar, toda hora aconselhar, falar. Mas não. Segundo o Islã, você tem que comportar de uma forma correta para que seus filhos aprendam com você. De uma forma automática. O profeta Muhammad fala: barru aba'akum yaburrukum abna'ukum. Você tenha um bom comportamento
para com seus pais, e seus filhos vão aprender com você. Tocando no assunto de como Saída Zahra, que estamos nesses dias de lembrança por ela, como ela conseguiu educar seus filhos. Tocando nesse assunto, nós temos uma outra tradição que diz Fátima Zahra tinha um lugar especial, um cantinho na casa, acessível por todos, um cantinho especial para suas orações. Por que Saída Zahra não tinha escolhido um lugar escondido, totalmente privado para ela? Por que todo mundo tem acesso? Tem algumas histórias que falam Saída Zainab, a filha dela, Imam al-Hassan, Imam al-Hussein, se encontravam com ela na tapete que ela estendia para as orações. Por que ela comportava assim? Por que ela rezava ao lado dos seus filhos, próximo dos leitos deles, da cama deles? Justamente por isso, colocando seus filhos nesse processo, para que eles possam prosseguir o caminho da espiritualidade, o caminho de conexão com Deus. Isso é segredo. Você quer ter um filho educado, correto, justo, você seja correto e justo, e ainda tenta pôr eles neste caminho. Felizmente, às vezes a gente faz algo para eles se afastarem. Às vezes, nossos filhos, pela nossa atitude, conhecem bem, detalhadamente, o nome dos jogadores de Real Madrid, ou do Barcelona, ou outro time. Mas nosso filho tem 12 anos, 15 anos, nem sabe nada do Alcorão. Por que isso? Porque nós não colocamos eles nesse ambiente. Saída Zahra quer deixar seus filhos nesse ambiente. Quer que ele, seus filhos, convivam os momentos profundos da espiritualidade dela. Por isso, reza junto com eles, próximo deles, onde eles vão ter acesso a visualizar, a ver, sentir esse momento de espiritualidade da Fátima Zahra salamullah alaiha. Finalizando minha fala com esse negócio, esse trecho da história que fala Fátima Zahra rezou e por fim da sua reza, da sua oração, começou a lembrar dos seus vizinhos. Lembrando dos vizinhos, suplicando por eles, orando por eles, pedindo perdão por eles. Imam al-Hassan falou para sua mãe, mãe, será que você não vai rezar por nós? Não vai orar pela gente? E Saída Zahra falou que al-jar thumma ad-dar. Em primeiro lugar, os vizinhos e depois nossa casa. A questão do autorismo, a questão de pensar em próximo, a questão de sacrificar para os outros, deixar eles em primeiro lugar. Na questão da espiritualidade, em tudo. Temos a história de Saída Zahra, não vou prolongar mais que isso. Na primeira noite do seu casamento, ela lembrou de um versículo do Alcorão Sagrado que fala لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Não alcançareis a virtude da caridade, da bondade, se vocês não ajudem aquilo que vocês gostam mais, apreciam mais. Ela pensou assim, o que eu gosto mais, aprecio mais, amo mais? Na noite do meu casamento, minha roupa, a roupa preciosa, bonita, brilhante. Naquela noite, na primeira noite, deu de caridade sua roupa preciosa de casamento para um pobre, para aplicar esse versículo na vida dela. Fátima Zahra viveu o Alcorão Sagrado. Fátima Zahra viveu o islamismo. Fátima Zahra viveu moralidade, viveu bom comportamento, viveu bom caráter. Ela era uma ótima esposa, uma ótima filha, uma ótima mãe, uma ótima irmã. Que Deus nos ajude, né? Nos auxilie, nos fortalece para melhorar nossas atitudes, aproximar mais, cada vez mais,
a atitude dessa grandiosa mulher, né, que seria a senhora de todas as mulheres do universo, segundo a palavra do profeta Muhammad. Que Deus abençoe todos. Não vou prolongar mais que isso. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Finalmente agradeço a todos, especialmente meu querido irmão Sheikh Mohsen Nahdian. Eu espero que todos rezem por mim nesta noite tão abençoada. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muito obrigado, meu querido, estimado, honrado Sheikh Mahdi Elahi. Eu que agradeço dele por essa palestra divina, essa palestra profunda. Muito obrigado, meu irmão Sheikh Mahdi. Eu estava falando sobre a questão da satisfação. Temos um versículo no Alcorão sagrado em Surat Al-Fajr. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. A alma tranquila retorna ao teu Senhor, satisfeita e agradando a Ele. Muitos sábios interpretadores do Alcorão Sagrado disseram esse versículo sobre o Imam Hussein. Eu contei essa história ao Imam Hussein naquela situação dificilmente ele falou com Deus: eu estou satisfeito com tua satisfação. Essa é uma lição divina que o Imam Hussein deixou para toda a humanidade. Mas eu quero terminar essa parte da minha fala com uma história que aconteceu comigo. Era ano passado, eu entrei nesse santuário abençoado. Estava pensando assim: Deus Todo-Poderoso, eu tenho um pedido especial. Muitas vezes eu entrei no santuário e mas por que a minha oração não será atendida? Eu estava pensando assim, entrei no santuário com esperança que Deus vai será a minha oração atendida, vai atender a minha súplica. Quando que a minha reza, minha oração terminou, eu com paixão eu saí do santuário. Na saída, numa porta desse santuário, eu peguei um moto e também eu peguei um moto. O motorista era um jovem, foi um jovem abençoado. No caminho, me deu uma lição divina que eu acreditei. O Imam Rida alayhi salam mandou esse jovem para me ensinar essa lição. Mas o que foi essa lição? Foi essa frase, esse dito nobre: الرضا بمكروه القضاء من أعلى درجات اليقين. A satisfação com um destino desagradável está entre os mais elevados graus de certeza. Meus queridos, muitas vezes as pessoas gostam, as súplicas deles serão atendidas. Mas por causa disso que Deus tem sabedoria, por motivos que Deus sabe mais do que nós, a nossa súplica não será atendida. Por quê? Porque Deus sabe mais do que nós.
com essa situação que Deus está nos educando, Deus está nos guiando. A gente acredita que Deus, nosso guiador, estamos satisfeitos com essa situação. Isso mostra que essa pessoa tem certeza com Deus, com seu Senhor. Isso é muito importante. Ele me deixou essa lição que o Imam Rida alayhi salam, que a paz esteja com ele, muito afetuoso. Mas algumas súplicas não é agora bom para nós. Então, se Deus quiser, vamos terminar essa parte da minha fala com as bênçãos divinas de Deus sobre todas as vocês. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.